Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo andando no perigo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico, muito conhecido por sinal, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 23, eu vou ler versículo 4 apenas. Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. 9 de abril de 2025. Nessa oração, pessoal, eu peço a todos vocês, inclusive tem muita gente aqui que tem orado e Deus tem dado vitórias, e eu peço oração por uma família que precisa urgentemente do socorro de Deus. Precisa de uma proteção, precisa de livramento, precisa de uma ação forte. Que o anjo de Deus, do Senhor, esteja nessa casa, no seio dessa família, dando vitória. Vamos orar, tá certo? Não vou mencionar nomes, nem também lugar, porque Jesus sabe de tudo e conhece todas as coisas. Apenas ore. Nas suas orações, lembre assim: aquela família, aquela causa, Senhor, que o teu servo Jessé nos pediu. Amém? Obrigado. Santo Deus, é no nome de Jesus que eu estou aqui em oração. Te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Deus, em especial, estou aqui em oração, intercedendo em favor da família, a qual eu pedi oração aos teus servos aqui também. Pai, dê vitória, tu és o Deus que pode todas as coisas. A tua palavra hoje lida aqui por nós, orientado pelo Espírito Santo eu fui, diz que se andássemos, nós estivermos andando, ou se nós ainda formos andar pelo vale da sombra da morte, a gente não é ter medo porque o Senhor está conosco. Então, esteja com essa família. Dê vitória, Pai. Nós queremos vê-los aqui agradecendo. Também te peço em favor de todos, dessa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu tomei como base um versículo que é muito conhecido e foi através desse versículo que o Senhor me deu o tema da palavra do dia de hoje. Andando no perigo. Que perigo é esse? Na sombra da morte. Se nós formos analisar, a gente todos os dias corremos perigo de morte, de todos os sentidos. Quando eu era pequeno, eu sempre ouvi alguém dizer assim, para morrer, basta estar vivo. Uma pedra cai de um edifício, como já aconteceu, casos assim, e alguém estava passando por ali, naquela calçada, exatamente naquele momento, e a pedra caiu em cima da cabeça dessa pessoa, e a pessoa morreu. Ela não saiu de casa dizendo, poxa, hoje é o meu último dia, eu vou me despedir de todo mundo, eu vou passar no centro da cidade, uma pedra vai cair na minha cabeça, eu não vou voltar mais para casa. Então a gente vive em constante perigo de morte. Quando não é isso, é uma doença. É uma doença que surge de repente, ou uma doença que já tem um tempo no nosso corpo ali alojada, e a gente fica muitas vezes sofrendo tanto e estamos nos sentindo no vale da sombra da morte. Duas coisas bem distintas que a Bíblia menciona. A Bíblia fala em vários textos sobre vale, mas também fala sobre montes. O vale é aquele que está lá embaixo. O vale é onde a gente pisa os nossos pés. O monte tem que se esforçar para galgar. Está lá em cima. E quando a gente está no monte, ou seja, está lá em cima, no sentido figurado da palavra, todo mundo é nosso amigo. A gente tem saúde, né?
a gente tem bens materiais, enfim. Mas quando a gente está no vale, hein, desaparece todo mundo. E, sobretudo, se esse vale for o vale da sombra da morte, ou seja, o perigo de morrer. Aí, quando todos se afastam de nós nesse sentido, quando a gente está no vale da sombra da morte, aí ele aparece sempre conosco. O salmista diz, eu não vou ter medo nessa situação de vale, de sombra, de morte, de perigo. Por quê? Porque tu estás comigo. A gente sabe que esse Salmo 23 fala do pastor, o bom pastor. Que Jesus é esse bom pastor que dá a vida por suas ovelhas ou pelas suas ovelhas. E como pastor, ele tem vara e tem cajado, mas também tem óleo. Eu já falei em outras palavras do dia aqui, os significados tanto da vara como do cajado e do óleo, tá? É só alguém pesquisar mensagens anteriores que a gente está falando exclusivamente, somente no Salmo 23 todo. Mas aqui, como nós queremos falar só apenas sobre o perigo, né, que a gente corre, que é andando no perigo, como é o tema, eu quero te dizer que se você está preocupada ou preocupado com esse vale que você está vivendo, o vale da sombra da morte, uma doença que não deixa você, os médicos já querem desenganar ou já desenganaram, uma doença, sabe, quase que tradicional, né? Uma doença, uma cardiopatia, né? Uma doença de glicose elevada, enfim, pressão alta. Essa doença comum, que não era para ser comum, mas que te afeta e que te deixa muitas vezes para baixo e para baixo. Então, quero dizer para você o seguinte, veja a palavra que o Senhor Deus tem para você, para a senhora, para o senhor, para mim também, como conforto, como consolo, mesmo que hoje a gente esteja vivendo nesse vale de sombra, de morte, sujeitos a morrer. Andamos no perigo, mas tem uma promessa para a gente, tá bom? Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus, aqui está falando do novo céus e nova terra, ou seja, da eternidade. Depois que tudo ter terminado aqui, essa existência toda, né, ser modificada. Os salvos serão transformados, vão morar com Jesus. Os ímpios, eles vão estar permanentemente na perdição com o diabo e seus anjos. Infelizmente, é isso que a palavra diz, né, gente? Então, por isso que você, a senhora e o senhor que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, aceite Jesus depressa. Porque só tem esses dois caminhos. Ou você ou eu aceitamos Jesus, ou aceitamos o inimigo de Jesus, e os destinos de ambos são bem diferentes. Mas vamos lá, vou terminar agora. Diz aqui o versículo 4 de Apocalipse, capítulo 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Hoje a gente chora por causa da dor, do sofrimento, né? Essa família mesmo, que me pediu oração, né, deve estar passando por esse vale de sombra e morte. Mas o Senhor está com vocês, viu, gente? Vocês aí dessa família que me pediu oração, você, minha irmã, meu irmão, que está também desesperado e desesperada. O Senhor vai limpar. Hoje a gente chora, mas naquele dia lá, na eternidade, o Senhor Deus, o próprio Deus, imagina Deus, um exemplo, né, para você entender, pegar o lenço dele e começar a enxugar os nossos rostinhos, que aqui são tão feinhos, às vezes, enrugados, com manchas, com espinhos, cravos. Mas lá o Senhor Deus vai enxugar, porque, além do mais,
estaremos em um corpo glorificado. Deus vai enxugar as lágrimas, e segue o texto, e não haverá mais morte. Aí não vai ter que se preocupar com sombra da morte, o vale de sombra de morte. Aliás, como eu já disse, que o vale é lá embaixo, e nós estaremos no Monte Sião, figuradamente, que é o céu lá em cima. Então não tem espaço para a morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que primeiras coisas são essas? Essas que a gente está vivendo hoje. Esse perigo que a gente vive, andando no perigo, em todos os aspectos, tanto físico como espiritual. Mas acontece que o Senhor está conosco. E por Ele estar conosco, no meio desse perigo, nada nós temeremos. Amém? Que Deus os abençoe, vos guarde, vos ajude. E não se esqueça, tá? Apresenta essa família. É muito sério. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.